Olá, eu sou o professor Rogério e hoje nós vamos dar início, né, ao grupo 9 do livro de vocês. E o primeiro tema que nós vamos trabalhar é a questão da ética, né, e como é que a ética dentro do comportamento humano, dentro das questões voltadas, né, à realização, né, em sociedade, né, então como a ética ela vai orientar, né, as pessoas para a felicidade, né, levando em consideração que felicidade em si, né, nós temos uma visão hoje muito diferente de felicidade do que os filósofos na antiguidade tinham, os filósofos mais contemporâneos, né, até o século XIX. A questão de felicidade ela era totalmente diferente daquilo que nós, né, pensamos hoje, porque a felicidade, como nós encaramos hoje, parece um elemento muito mais voltado ao você consumir do que você ser, né? Então tem todos esses elementos, né? E a gente tem que, né, voltar um pouquinho aqui, né, e usando o material didático de vocês para nós podermos, né, saber e realmente pensar o que é, né, essa questão da felicidade, né? Então a ética, o dever e a felicidade, se a gente for levar em consideração que esses três elementos estão intrínsecos, né, estão interligados entre si dentro desse, né, desse comportamento, né, voltado à ética. Então, essa imagem aqui ela é bem interessante para a gente frisar, para a gente pensar e iniciar a nossa discussão, que é o seguinte. Então, o que significa felicidade? O que significa ser feliz? O que significa ter um comportamento ético em nossa realidade? Né? O que significa tudo isso a partir de uma visão mais, né, mais voltada para a filosofia? Né? A filosofia, como a gente sabe, né, a gente vai buscar o conhecimento dentro, né, de um estudo mais metafísico, mais voltado a uma questão, né, de que a filosofia ela vai tentar explicar, né, as angústias e os questionamentos das pessoas. Então, por que, né, nós temos esse sentido de ética, né, e como é que ser ético vai levarmos, né, até a felicidade? Então, a primeira coisa que nós vamos, né, trabalhar aqui, que eu acho que é importante a gente trabalhar né, nesse nosso objetivo aqui, é realmente dizer o que é ética, né, e por que a ética ela orienta, né, a felicidade, né, pelo menos a noção de felicidade, porque a felicidade, né, como nós devemos saber, né, como nós já viemos falando com o passar do tempo, ela vai mudando, né, ela vai se transformando com o passar do tempo. Então, se nós observarmos, né, a questão né, dos termos, né, então, sobre a questão de moral e ética, então nós temos que pensar da seguinte forma, né, então, estudar as suas ramificações a partir do quê? Né, a partir de suas aplicações científicas, não a partir de um senso comum, mas de uma parte mais literal. Então, a moral, ela contempla valores de bem, mal, certo, errado, justo, injusto. Né? Então, normas de conduta, o que é proibido, o que deve ser feito, né, que regulam a vida dos seres humanos em uma sociedade. Então, a moral, ela tem muito mais, ela está voltada a uma questão, né, dentro de um determinado grupo, né, de uma determinada sociedade. Então, cada sociedade, ela tem um modelo, né, de moral, um modelo de moral específico, né, que vai orientar e que vai fazer com que aquelas pessoas elas tenham, né, uma vida voltada, né, a esse comportamento moral, né, e principalmente sobre a questão, né, de regras rígidas, que elas não são tão fáceis assim de serem alteradas. Mas a ética, né, então a ética, como sabemos, né, então ela historicamente, a mais recente, então, esse campo de reflexão filosófico surge lá na Grécia durante, né, o século V antes de Cristo. Então, os sofistas e como Sócrates, né, então, de sua origem, né, da atualidade da ética, ela persiste na importância do pensamento filosófico sobre a realidade da humanidade, né, em seu interior examina-se diferentes questões, né, desenvolve-se, né, diversas teorias e muitas delas, né, com concepções contrárias a si. Então, a questão da ética aí, então, são regras, né, que levam a gente a ter uma vida harmoniosa dentro de um contexto, né, então, dentro de uma realidade. Então, nós temos vários pensadores que vão trabalhar essa questão de ética a partir da felicidade, né, porque o que é ser ético?
Ético é possibilitar as consequências, as condições para que nós tenhamos uma vida em conjunto, né, em grupo, que seja harmoniosa, né? E a questão de felicidade, né? Então, a questão, né? Então, quando nós vamos problematizar isso, né? Criar algumas questões voltadas a essa conduta, então, as condutas morais dos seres humanos vinculam-se à realização da felicidade, ou relaciona-se apenas com a noção do dever, independentemente da conquista da felicidade. Então, a questão, né, aí voltada para a ética, ou para a moral, ou para algumas questões, né, então a questão de você buscar uma felicidade, mas não uma felicidade sem bases sólidas, né, mas é uma felicidade, né, muito mais voltada à questão, né, de algo que seja, né, concreto, que seja, né, passível a todos, né? Então nós temos que entender esse princípio de felicidade, né, como aquela visão do que os gregos acreditavam que é o edemônio, né? Que é a questão do demônio do demônio da felicidade. Porque para os gregos, né, os gregos não tinham uma visão, né, como nós temos, né, de espíritos, de entidades, que elas são positivas ou negativas. Então, para os gregos, né, as entidades, os deuses, entre outros elementos da natureza que regravam a vida das pessoas, elas tinham, né, eles não tinham essa dualidade, ela não era nem boa nem ruim. Então, ela tinha algumas particularidades que vão, né, romper essa visão um pouco simplista, né? Mas, assim, quando a gente fala em eudemonia, né, então quer dizer que é o demônio da felicidade, né? Então, quando você estava dominado por essa felicidade, né? Então, isso ele vai falar sobre a vida virtuosa, né? Então, muitos filósofos, né, a vida, né, como uma vida virtuosa, quer dizer, conduzir aos verdadeiros princípios morais, necessariamente a existência, né, de ser feliz, né, e as ações, né, as ações, né, moralmente corretas são aquelas que concretizam a felicidade. Né? Para outros, não há nenhum laço, né, entre moralidade e felicidade. Ou seja, autênticos comportamentos morais, né, são aqueles mobilizados pelo senso do dever, né, pelo conhecimento sobre a qual, né, moralmente certo, ainda que isso produza sentimentos de infelicidade. Então, no sentido, né, de moral, então, a moral, muitas vezes, ela controla o comportamento da pessoa de uma certa forma, onde essa pessoa ela vai buscar, né, ter um comportamento, né, pela moral, né, mesmo que isso não leve ela à felicidade. Né? Então, isso também é um problema muito sério, né, dentro né, desses estudos a partir da filosofia, a partir da felicidade. Então, e na filosofia moderna, né, principalmente a partir do século XIX, né, vai surgir uma crise, né, onde a ciência, né, ela vai de uma certa forma ou de outra, né, dominar os debates da filosofia, e essa filosofia vai ser chamada de filosofia utilitarista, né? Então, criando ciências para estudar a própria filosofia. Porque a filosofia, né, até então, ela era um tipo ela é uma ciência focada no quê? No abstrato, na observação, assim, e principalmente numa questão voltada, né, a você buscar, né, conceitos abstratos. Já a ciência, não. A ciência, ela vai focar, né, principalmente naquilo que você pode provar de uma forma material e não abstrata. Né? Então, a filosofia utilitarista, né, ela vai criar esse princípio, né, de você poder comprovar, de você criar metodologias, né, sólidos, né, para você poder ter uma ciência voltada para a filosofia. Né? E isso, né, nós teremos vários pensadores que vão trabalhar essa visão, né, como o Jerry Bentham, né, o John Stuart Mill, né, que eles vão proclamar as ações moralmente boas, né, são o que promove a felicidade dos seres humanos. Então, a teoria ética de Immanuel Kant, por sua vez, declara que os seres humanos, né, devem seguir as leis morais racionalmente identificadas e que essas regras têm ligações com a felicidade. Então, nós vamos examinar essas questões, né? Principalmente, no primeiro momento, nós vamos estudar o Bentham, nós vamos estudar o Stuart Mill, primeiro para nós sabermos como é que esse sentido de utilitarismo vai ser colocado dentro da filosofia
de uma forma mais ampla, mas buscando sempre o quê? A felicidade de uma forma mais ampla. Então, no caso, né, da utilidade, né, da sociedade moral, nós vamos trabalhar também um pensador que ele vem, né, que é o David Hummel, né, que ele é um dos estudiosos, né, do utilitarismo, então, utilitarismo moderno, né, então, filósofo escocês, né, então, em uma investigação sobre os princípios da moral, sua preocupação principal não era examinar se a moral se relaciona ou não com a felicidade, mas responder a essas interrogações, os fundamentos gerais da moral estão no sentido ou na razão. Né? Então, ele vai começar a questionar essa questão de utilidade e de felicidade, de raciocínio, de pensamento, se isso realmente, a moral, ela tem que estar dentro, né, da questão, da felicidade. Então, quando a gente vai falar de Hummel, né, então, o Hummel, ele vai trabalhar a questão dos seres humanos, né, com o bem-estar em seus semelhantes. Então, ele recebe a aprovação de todas as sociedades. Então, essa generosidade humana, né, segundo ele, é apreciada por sua utilidade para a vida social. Então, no caso do Hummel, a questão da moral, ela tem muito mais a ver com a relação que você tem com os menos afortunados, né, aqueles que não gozam dos mesmos privilégios que vocês. Então, a questão, né, de que o ser humano ele tem que buscar o bem-estar do seu semelhante, não apenas o seu bem-estar. Então, isso é uma questão, né, que o Hummel ele vai ser bem incisivo. Então, por que as qualidades morais são úteis para a sociedade? Então, o Hummel, ele vai explicar sobre duas questões voltadas aí. Primeiro, a abundância, né, e a penúria. Então, o primeiro caso, né, teríamos farturas, né, então farturas para todos os seres humanos, bem materiais em grande quantidade. Então, muitas riquezas disponíveis aos indivíduos. Então, a questão, né, que ele vai dizer sobre essa questão, da felicidade, da moral, a partir de quê? De buscar melhores condições de vida para todos. E isso levaria à felicidade, à abundância, né? E, por um outro lado, também ele vai pensar a questão que haveria a escassez de recursos e misérias, obrigando cada um dos seres humanos a se dedicar ao máximo, né, apenas para garantir a sua sobrevivência. Então, ele vai falar que, na prática, né, a penúria é aquilo que é colocado, né, como uma parte de moral, né, que isso é um problema muito sério a ser trabalhado. Então, em nenhuma dessas circunstâncias, né, a benevolência, né, virtude da justiça, né, teriam utilidades em um contexto de abundância. Né, seria desnecessária a proteção da propriedade, né, das pessoas e fixação às regras de distribuição de riqueza, pois haveria fartura para todos. Né? Então, ele trabalha essa questão da virtude, né, da questão da abundância como algo positivo, porque se todo mundo tivesse as condições básicas para viver, as pessoas não se preocupariam né, em cometer atos, né, que iriam contra os comportamentos morais e éticos. Então, isso também é um ponto decisivo assim, no pensamento de Hummel. Então, na penúria, então, isso seria o contrário, né? Então, já na penúria de nada adiantaria esses valores, porque os indivíduos estariam exclusivamente empenhados em assegurar a sua continuidade da sua vida, né, em superar a miséria, sem se preocupar com com os outros seres humanos. Então, no caso aí da penúria, né, então o Hummel ele vai dizer o seguinte, né, que quando há necessidades básicas, né, então as pessoas irão lutar pela sua sobrevivência, não importa a que custo isso seja, né, implantado. Então, ele também vai afirmar que essas circunstâncias hipotéticas, né, então completa de abundância e absoluta penúria, não são condições comuns da sociedade humana. Em geral, elas se situam no meio, ou seja, né, não experimentam a abundância nem a penúria. Por isso, ele alega que, normalmente, os princípios e as regras morais têm utilidade social, uma vez que promove a segurança e o bem-estar das pessoas e a ordem da sociedade. Então, essa noção de utilidade social da moral, né, faz com que Hummel seja considerado um filósofo criador da ética utilitarista. Então, a questão é que ele vai criar esse tipo de pensamento, esse tipo de conduta, a partir de criar uma noção de utilidade dela, da sua aplicatividade. Só que ele trabalha um mundo hipotético, um mundo utópico, que teoricamente nem o mais
o mais positivo, que é a abundância total, ele vai existir, mas também a questão da penúria total também não vai existir em um curto espaço de tempo. Hoje nós sabemos, né, que por conta de várias mudanças, questão de mudanças climáticas, né, nós estamos chegando a um problema muito sério na nossa sociedade. Mas assim, então, ele vai trabalhar essa questão de moral e ética a partir de uma utilidade. Utilidade do quê? De manter o homem sobre um comportamento, um sistema onde todos serão, né, serão de uma certa forma ou de outra, agraciado por ela. Né? Então, enquanto a questão que estimulou as reflexões éticas desse filósofo, então, afinal, a moralidade fundamenta-se, né, no sentimento ou na razão. Então, para Hummel, a raiz da moral são os sentimentos, né, de acordo com o qual o pensador há em todos os seres humanos algum nível de sentimento generoso, né, de preocupação com outros seres humanos. Então, a benevolência, né, que estimula o indivíduo para a relação morais na sociedade. Então, para o Hummel, né, ele vai começar a ver essa questão voltada, né, para a filosofia utilitarista, a partir de que o homem, ele vai, né, de uma certa forma ou de outra, ele é muito similar à ideia, né, do Rousseau, né, que o homem é bom por natureza, mas a sociedade o corrompe. Então, o ser humano, ele é generoso por natureza, então ele vai, né, ter um comportamento ético adequado a partir desse sentimento de pertencimento, de querer usar, né, os recursos para que todos tenham as condições mínimas de vida, né, para todos. E quando a gente fala em filosofia moral utilitária, né, então nós estamos falando aí do Hummel, né, um outro pensador, os outros dois pensadores que vão trabalhar isso é o Jeremy Bentham, né, e o John Stuart Mill, né, então que essa moderna teoria filosófica configura plenamente. Então, a questão, né, voltada principalmente à questão do utilitarismo, né, clássico, ética e a ciência dos fatos que são envolvidos na ação humana, a um fato que se impõe de dentro e todas as considerações racionais sobre a ação humana. Isto é, existe uma única força que compele o ser humano a agir, o prazer. Então, nesse sentido, a ética utilitarista é fundada no seguinte princípio: o motivo da ação humana é a busca do prazer e da eliminação da dor. Então, nessa formulação, esse princípio deixa acentuado o caráter individual ou subjetivo dos motivos ou força que compelem, né, os seres humanos à ação. Então, contudo, a interpretação desse princípio não pode ser dissociada dessa tese que a utilidade, ou seja, a propriedade em virtude da qual algo pode produzir vantagens, ou seja, existem as coisas pertencendo, portanto, ao mundo objetivo, existente independentemente do sujeito moral. Além disso, há que considerar a tese de que a comunidade constitui um corpo fictício, composto de pessoas individuais. Dessa forma, o interesse coletivo ou a utilidade pública é apenas a soma de interesses de diversos membros que integram a comunidade. Então, diferentemente do Hummel, esses dois pensadores, no caso, eles vão começar a trabalhar uma questão mais voltada ao egoísmo, né, que a ética nada mais é do que a busca plena do prazer do ser humano. Então, a questão de que o ser humano ele busca ter todos os prazeres mais acentuados. Lógico, tem outras correntes do pensamento, né, do pensamento dentro dessa visão de prazer, né, de virtudes, entre outras coisas, que leva também ao pensamento onde, né, o prazer sem controle é algo negativo, é algo que deve ser, no mínimo, questionado. Né? Então, e ele vai bem além, que o viver em sociedade não é o bem de todos, mas sim a soma dos interesses individuais que vai levar à formação de um pensamento coletivo, né, de comportamento moral e ético coletivo. Então, no caso aí, né, então, segundo os filósofos utilitaristas, todos os indivíduos agem em direção do prazer ou afastar-se da dor. Em outra palavra, os indivíduos em suas condutas, né, procuram sempre conquistar a felicidade e evitar o sofrimento. Então, é aí que a questão da felicidade ela começa a mudar de caráter. Em vez de ser uma visão de felicidade,
mais coletiva, né, o bom andamento da sociedade, a busca da hegemonia, entre outras coisas, não. Vai começar a buscar o quê? A felicidade física. A felicidade, né, a partir do seu prazer individual, né, e não uma questão de sobrevivência mais coletiva. Então, os indivíduos são capazes de identificar racionalmente as condutas que fazem feliz e afastam ao sofrimento. Então, essa questão de que os indivíduos começam a ver essa questão da ética, da felicidade, dos comportamentos, do prazer como algo racional, então muitas vezes o ser humano ele usa muito mais a força, né, a vontade para, né, conseguir alguns bens, né, em razão, né, de se afastar do sofrimento. Então, muitas vezes, um, um, um prazer, que é o prazer de comer, né? Então, quando a pessoa ela exagera nesse prazer, qual será o fruto desse exagero? Né? Será o sofrimento, né, de que o homem ele vai passar mal, então ele vai sentir dores, ele vai se sentir numa situação desagradável. E isso, né, é uma forma também de se afastar desse prazer extremo, mas por conta das suas consequências. Então, no utilitarismo, a distinção entre prazer e felicidade não é significativa. Então, não há propriamente conflitos entre felicidade individual e felicidade de todos. Então, mas, assim, a questão da felicidade individual, né, aquela questão do prazer individual, ela não tem uma distinção entre a felicidade coletiva. Mas, sempre lembrando, né, que a forma como nós trabalhamos essa questão de felicidade coletiva é que a soma de todos os princípios de felicidade de um grupo é que vai dar o caráter de felicidade coletiva. Né? Então, isso é importante. Então, como os filósofos utilitaristas avaliaram, então, comportamentos morais? Então, os utilitaristas clássicos, né, como moralmente boas ações que provocam consequências positivas, isto é, felicidade. Então, para as pessoas atingidas por ela. Então, ele vai dizer, né, que a felicidade ela pode ser algo que traga pontos positivos, né, pontos que vai, né, levar a progresso de alguns grupos. E em sentido contrário, né, ele vai qualificar como moralmente ruins as condutas que geram consequências prejudiciais, aquelas que proporcionam sofrimento para os seres humanos. Então a questão, né, ele vai começar a criar uma conduta voltada ao quê? O que é você prejudicar, criar, né, sofrimento aos outros, né? Então comportamentos inadequados ao viver em grupo, né? Então, isso pode levar ao sofrimento, ou muitas vezes o exagero, no caso, né, que eu coloquei ali atrás, que o homem ele sabe que o prazer de se alimentar é algo que, se ele fizer exagero, vai levar ao sofrimento, que ele vai passar mal. Isso é um fato, né, que não tem, né, não tem mais nenhuma outra, né, isso é uma forma importante da gente pensar. Então, no caso aí, né, então assim, nenhuma ação é valiosa em si mesma, né, então, pois seu valor depende dos resultados, pois isso, o utilitarismo não defende o mesmo comportamento para as diferentes circunstâncias. Em cada situação específica, o indivíduo deve examinar sua possibilidade de ação, calcular prováveis consequências e escolher a conduta que tende a levar à felicidade, para si e para todos, serão atingidos em sua ação. Então, com a ênfase da consequência, o utilitarismo também é conhecido como teoria da ética da consequência. Então, no caso, né, então, as ações que nós tomamos, então, toda ação tem uma reação. Né? Então, dependendo do tipo de ação que nós vamos, né, colocar, nós podemos ter pontos positivos ou pontos negativos dentro dessa mesma realização. Então, vejamos um exemplo simples, né, de uma forma utilitarista, né, que respondia a essa indagação sobre o prisma moral do dever, né, do devo mentir ou não. Então, a questão da mentira, né, então a mentira, no caso, né, ele vai colocar aí, principalmente assim, o seguinte, se a mentira, se ela é colocada de uma forma onde ela vai amenizar a dor de uma pessoa, ela é realmente um comportamento ético, né, devido ou um comportamento prejudicial, né? Então, a questão então depende, né, se a mentira assegura a felicidade da pessoa. Né? Então, o ato de mentir será moralmente positivo. Se o contrário, a mentira resultar no prejuízo para os indivíduos, para ela afetados, né, será considerado um comportamento moralmente reprovável. Portanto, depende das circunstâncias em cada situação. Né? E conduta deve ser avaliada com o projeto de suas consequências. Então, essa questão de que a ética, né, ela também tem essa questão de você buscar utilizar
esse princípio, que muitas vezes um comportamento não ético, não moral, ele não pode ser também tão reprovável, como no caso da mentira. Né? Então, para finalizar, né, é preciso prestar atenção nos detalhes importantes. Né, o cálculo das consequências, segundo os utilitaristas, deve ser feito cuidadosamente, levando em conta diversos fatores, tais como a implicações sobre todos os indivíduos que serão atingidos por esse ato, ou os resultados prováveis, né, dessa conduta em um futuro mais distante, né, não apenas o curto prazo. Então, na questão, né, de que você vai mentir para uma pessoa para diminuir o sofrimento dela, mas o que isso vai ocasionar nela, né? Qual é o princípio, né, dessa mentira? Né? Será que ela vai criar sequelas? Aquela pessoa não vai conseguir se defender de outros comportamentos indevidos, entre outras coisas. Né? Então, e por último, né, o último fator mencionado pode ser exemplificado, né, na seguinte situação: o pai e a mãe devem satisfazer todas as vontades do seu filho. Né? Então, a questão de que eticamente, quando nós temos assim, como nós temos a missão de preparar uma outra pessoa para o futuro. Né? Será que quando nós afastamos ela, né, do sofrimento e apenas damos coisas positivas para ela, será que isso não vai levar a um comportamento negativo no futuro? Então, aquela questão da ética, né, da ética utilitarista. Então, a questão de você forjar, de você moldar o caráter de uma pessoa, não apenas pelas partes positivas, mas também pela parte negativa. Né? Então, no caso, né, quando você vê uma criança começando a andar, quando ela cai, né, é uma forma dela aprender que ela tem que levantar e continuar tentando. Né? Não apenas, né, aceitar aquela derrota como algo positivo, levando em consideração que toda forma de educação, ela também vem do ato de frustração. Né? E a maturidade vem desse equilíbrio entre satisfação e frustração, né? Que é isso que é importante da gente estar frisando também aqui. Bem, então, né, quando nós, né, estamos trabalhando com essa visão, né, de ética e felicidade, então deu para a gente chegar a um certo consenso, né, que a felicidade não é aquela felicidade plena total que todos almejam, né, porque não dá para ser feliz sempre. Né? Então, no caso, né, da ética utilitarista, é bom a gente forjar isso, né? Então, nós temos vários pensadores que vão, né, discutir sobre isso, vão ter vários pensamentos, né? Vão ter vários personagens pop, como o mestre Oda, né, que ele vê a questão, né, do sofrimento como algo que, se não pode ser negado, nós devemos aceitar que quando nós, né, no caso, né, quando ele tem o diálogo com o Luke Skywalker, dizendo que o Luke Skywalker, né, com o Anakin Skywalker, que iria se tornar o Darth Vader, né, que ele vai para o lado sombrio da força quando ele tem medo, né, da sua esposa, né, morrer. Então, nesse sentido, né, aquilo que nós não podemos alterar, né, vai nos levar ao sofrimento. E o sofrimento nos leva a coisas, né, que vão, né, sendo, né, considerado algo que vai levar nós a uma certa perdição. Mas também sem esse sofrimento nós não vamos amadurecer. Um outro personagem que eu achei interessante, né, que nós, né, podemos trabalhar essa questão aí da ética, do comportamento, principalmente da questão da felicidade, que é o Chaves, né? O Chaves, de uma certa forma ou de outra, ele é aquela pessoa que ele é livre de verdade, né? Porque ela não está ligado a nenhum comportamento, a nenhum estigma, nenhum rótulo voltado, né, ao que a sociedade ocidental prega, que é o importante é o quê? É você ter bens, de você estar atrelado a esses bens. Na verdade, o Chaves não. O Chaves ele está focando no quê? De que é preciso de muito pouco para ser feliz plenamente. Então, é uma questão voltada aí também toda a questão da ética utilitarista. Bem, então, acredito que tenha sido isso. Esse tema é um tema muito abrangente, é um tema que vai ter vários pensadores, várias vertentes, vários debates ideológicos, utópicos, entre outros, mas o importante é de nós frisarmos o seguinte, que é importante ser falado, discutido. Então, é importante da gente sempre estar trabalhando sobre essa visão. Então, agradeço a todos, espero que tenha sido claro, né? Espero que a aula tenha sido produtiva. Qualquer dúvida, eu estou à disposição pelo WhatsApp, pelo Facebook e qualquer meio de comunicação das redes sociais que vocês, né, tenham contato comigo.
Agradeço a todos e até a próxima.